E aí, pessoal, beleza? Nas aulas 6 e 7, a gente vai dar início ao processo de renderização já dentro do Kirk. Um ponto importante que eu tenho que ressaltar sobre o nosso curso é que, ao contrário dos demais cursos que você encontra no mercado, ele começa de um jeito um pouco diferente. O nosso processo ele começa de trás para frente. Primeiro, eu vou precisar que vocês sigam cada passo que eu der e para a gente poder gerar uma imagem final. A partir desta imagem final é que a gente vai estudar cada característica dela, como por exemplo o controle de luz, a textura, tipos de materiais, tudo isso a gente vai desenvolver a partir desta imagem final que a gente vai gerar. É claro, como o foco é ter essa imagem final da sala renderizada bonitinha, eu vou fazer um estudo do maior para o menor, funcionando desse jeito. Primeiro nós vamos conhecer como a imagem ela é configurada dentro do Kirk, o que é motor, o que é cada ferramenta do Kirk, e aí a gente vai falar da cena grande, do enquadramento dentro do Kirk, até chegar na última etapa que é qualificar o material. E a partir daí a gente tem um longo estudo sobre material madeira, sobre o material tecido e sobre o material vidro, que é tão importante dentro do Kirk. É muito importante que você tenha passado pelas etapas das videoaulas 2, 3, 4, 5. Então, caso você não tenha passado por elas, volte, acesse aqui a página da Roberta e veja todas as videoaulas. Todo vídeo eu sempre digo que o material está disponível no link abaixo. Diferentemente, esta videoaula de número 6, ela é uma sequência do que nós produzimos até agora. Então, claro, o material está lá disponível, mas você precisa passar pelas últimas etapas para poder ter o material completo, feito por você. Pode ser que nesta videoaula surjam muitas dúvidas, então é muito importante você acessar este link, que está aqui na descrição deste vídeo, para você tirar todas as suas dúvidas. É um grupo no Facebook onde todo mundo vai se ajudar e, claro, vale a pena dar uma pesquisada, porque de repente alguém já fez a sua pergunta e a resposta já está lá disponível. Então, bora para a aula? E aí, pessoal? Dando continuidade ao nosso incrível curso Kirk Cenas Internas, eu preciso reforçar um ponto sobre a nossa didática, né? A gente vai primeiro gerar a imagem do render para depois discutir cada característica dela e tudo mais. Diante disso, o primeiro passo que a gente vai ter agora é gerar essa imagem. Preciso que vocês confiem em mim, caso não conheçam a dinâmica do Kirk, e sigam tudo ao pé da letra. Aí depois a gente vai discutir um pouquinho sobre os elementos aí da cena. Então, essa foi a última cena da videoaula anterior. E agora eu vou pedir para vocês virem neste homenzinho verde aqui, Start Render. A gente vai clicar nele, né? Nessa tabela aqui, eu preciso que vocês selecionem algumas coisas. Câmera. Esses são aqueles enquadramentos que a gente configurou lá no SketchUp. Então, no caso, eu vou pedir para você selecionar igual o meu, que é o Cena Sala. Resolution. Resolução da imagem, não vamos alterar, e mais para frente eu vou retomar sobre as características de resolução e como configurá-las. Configurações. Esse é o tipo de motor que a gente vai aplicar para ter uma determinada imagem. Novamente, como vocês estão confiando em mim, preciso que vocês escolham esse 03, Photomap Quick. Ele é o mais básico para gerar essa imagem que a gente precisa, que é tudo que neste momento existe, né? Threads é a quantidade de, digamos aí que seu computador tem uma determinada quantidade de motor, né? E aí o seu computador pode ser muito potente, tendo 8, 10 motores,
ou sendo médio aí igual o meu, que é até 4, ou em alguns casos até 2. Como a gente só está trabalhando com o Kirk, não temos mais nada aberto, eu vou pedir para que vocês selecionem o maior número que vocês tiverem aí da capacidade do seu computador. Porque, claro, estamos estudando, não estamos com o Facebook aberto, né, meus queridos? Mas, de qualquer forma, escolha o maior número aí. Network, vou pedir para vocês não selecionarem nada aqui, e mais para frente eu explico. Render in background, isso eu já vou falar logo de cara, porque digamos que você esteja com AutoCAD aberto, SketchUp aberto e está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo por questões de prazo. Aí você seleciona essa opção porque ele vai diminuir a velocidade que ele vai exigir da sua máquina para fazer essa imagem. Então não vai dar problema, não vai travar, e só que vai demorar um pouquinho mais. Como não é o nosso caso, a gente só está trabalhando com Kirk, então não selecione e vamos clicar aqui em OK. Parece que nada aconteceu, mas está acontecendo. Surgiu esse cadeado aqui. É porque ele está travado. Neste momento, a gente não consegue selecionar muita coisa porque ele está rodando. Veja aqui no canto direito da tela que já está surgindo a imagem e vejam que estava aqui o xizinho, né? O vermelhinho aqui aceso, um azulzinho e o verde estava apagado. Agora voltou a ficar aceso. O que aconteceu? O vermelho, quando está renderizando, se a gente clica nele, ele cancela a operação. Evitem fazer isso, né? Digamos que você precisa parar o render, não clique no vermelho, aperte no azul, que ele é tipo a função soneca da renderização, porque dele continua da onde ele parou. Se nesse caso você clicar no vermelho, ele para por completo e aí para dar um início, ele não marca onde ele parou, ele vai reiniciar o processo do zero, né? Então vamos aqui neste símbolozinho, tem uma árvorezinha aqui, esse image, que é na imagem, né? E vou expandir aqui para a tela inteira. Tcharam! Bem, tá esquisito. Tá esquisito porque não dá para entender muito bem o que aconteceu, né? Tem luz aqui, mas parece que a outra sumiu. Tem luz aqui que não dá para entender de onde vem. O nosso spotzinho aqui ele tá apagado. Vamos aqui pro canto. Não, a cadeira aqui tá bem para lateral. O espelho não tá espelho, né? Tá esquisito isso aí. Vamos ver o que está acontecendo. Olha que interessante. A facezinha aqui, ó, cinza, porque eu não virei. Eu vou ensinar como tratar isso aqui no SketchUp, mas isso é uma coisa que a gente tem que evitar que aconteça. O espelho que não é espelho, tá um negócio ali, uma gosma, mas primeiro nós vamos entender o que é esta janela que eu abri. Quando se trata de renderização, a gente precisa ter em mente que existem duas esferas. A da cena, a esfera da cena, onde nós configuramos materiais, determinamos as qualidades da luz, o comportamento dela, como se comportam os fótons, né, que são aqueles átomos de luz que são rebatidos no ambiente, que através deles que nós enxergamos, a gente configura tudo isso em uma esfera. Existe essa segunda esfera que nós acabamos de acessá-la, que é da câmera. Esta área a gente consegue configurar como a câmera, e melhor, como a lente que captura a cena se comporta. Então, por exemplo, eu não sei se no seu aí pode ser, não sei como abriu, né, esse Tone Map, mas só para explicar rapidamente sobre ele, a gente precisa primeiro acessar esse Gamma Correction. Eu não vou me aprofundar especificamente o que é cada item do Tone Map, porque esse é um tema muito complexo e que ele será abordado no Kirk cenas internas e cenas externas. O que a gente precisa ter em mente agora é que este gama precisa estar entre 2 ou 2.2. Eita, que eu cliquei errado aqui. Você pode pesquisar no Google por que o Gamma precisa ser configurado em 2.2 ou 2. Isso é um assunto bastante interessante e que eu vou abordar novamente, repito,
no curso Kirk Cenas Internas e Externas. Neste curso que é o mais básico, eu estou jogando informação assim para você poder otimizar seu tempo. De qualquer forma, como a setagem dessa cena é bastante razoável, nós temos luzes aí bastante controladas e ainda quando a gente for controlar a luz externa, ela vai estar bastante amena, eu vou deixar aqui em 2, certo? Rapidamente falando sobre o que é esse tone map aqui, o linear map e os demais, esse linear aqui, ele se comporta como uma fotografia de longa exposição. Talvez vocês já tenham visto na internet aquelas fotos onde a galera desenha no ar com a luz da lanterna, com a luz da vela, e fica escrita bonitinha, né? A lente da câmera, ela fica aberta durante um longo período num ambiente escuro. E o que acontece? Toda a luz captada naquele ambiente, ela é desenhada, ela entra na câmera e fica lá. Então, quando a gente coloca esse linear color mapping, a tendência é de que a luz se comporte de maneira extrema no ambiente. Neste caso, e aí eu vou retomar o que eu já falei, a luz é bastante controlada, bastante amena, não existe. É um ambiente até escuro, se a gente for pensar em relação, sei lá, à escola, a um hospital, onde a luz é um pouquinho mais forte. Eu só vou mexer aqui no Dark, só para vocês terem uma ideia. Eu diminuí um pouquinho ele e aumentei ele. Que ele acontece? Quando a gente configura, e independente do tone map, a gente tem a possibilidade de trabalhar com áreas escuras e áreas claras que pertencem ao Bright. Quando de repente a área está muito escura, a gente pode clarear ela. Quanto maior for o valor de dark, menor é a escuridão. Quanto menor o valor de dark, mais escuro essas áreas são. E na relação semelhante acontece com bright. A gente consegue trabalhar com essas áreas aqui que são muito claras. Se eu aumentar o valor aqui, essas áreas dão uma estourada, uma bela estourada. Se eu diminuo o valor, elas naturalmente vão ficar menos claras. Vamos deixar aqui no 1, 1. Mas para que a luz fique mais semelhante à realidade, a gente sempre vai trabalhar com Exponential Color Mapping. Novamente, o que é especificamente isso, eu vou explicar no curso Kirk Cenas Internas, Cenas Externas. Mas, a princípio, só vou aqui sugerir uma configuraçãozinha aqui. Você vê que ele é bastante sensível à configuração, né? Deixa eu apagar aqui. Que estava ótimo. Eu só estou clareando aqui só um pouquinho para a gente não ficar com a cena muito escura. Então, a partir de agora, vou sugerir aí que você deixe o Dark em 2.3 e o Bright a gente deixe em 1. Por que o Bright está baixo em relação ao Dark? Porque é um ambiente com pouca luz e a luz que existe aqui, ela é bastante direcionada. Então, se a gente aumentar muito o Bright ele vai dar uma estourada. Assim tá ótimo. Novamente, a gente vai configurar essas áreas de luz que elas estão bem diferentes, ó. A gente vê aqui até um degradê razoável e olha aqui no chão, tá o desenho certinho. O que aconteceu nessa luz aqui? Eu falei para vocês que eu ia induzi-los ao erro para a gente aprender a configurar a luz. E já já eu vou explicar o que é isso. E só para concluir, assim, para não ficar muito jogado, esse Exponential HSV, eu não vou me arriscar a falar inglês, ele é uma versão um pouquinho mais hard dessa. Olha, não mudamos nenhum... Perdão. É uma versão um pouquinho mais hard, um pouquinho superior ao Exponential Color, né? Vejam vocês que a cena já ficou um pouquinho mais quente em relação ao Color Mapping normal. Ela é bastante indicada para ficar mais próximo da realidade.
configuramos isso. Eu vou até, ó, desculpa, eu não apertei aqui, mas tem essa lupa para a gente aumentar e diminuir a imagem. O que é ótimo, porque eu consigo trabalhar assim. A gente não fica muito naquela tela pequenininha, né? Bem, nós temos essa imagem, então. E como é que salva o que está aqui, né? Então, vou fazer aqui bonitinho. Eu vou diminuir aqui para vocês. Eita, perdão. Quando a gente abre a tela aqui para salvar, existem algumas opções em JPEG, PNG, BUMP, GIF, HDR e isso aqui, o All Files, que é só para a gente ter uma noção do que tem ali. Vou sugerir que a gente nunca salve essa imagem em JPEG. Certo que talvez no seu conhecimento de mundo, o que você mais veja é o tal do JPEG. Só que se a gente criar o hábito de trabalhar com PNG e principalmente o HDR, a gente vai conseguir dar um valor superior ao nosso trabalho. O PNG ele acaba salvando o arquivo numa qualidade superior ao JPEG. O HDR, vou sugerir para que ele seja usado apenas para as pessoas que já têm um conhecimento de Photoshop. Aí eu vou ter que já dar o spoiler. Mais para frente, Roberto e eu vamos fechar um curso sobre pós-produção de renderização. E aí eu vou me aprofundar em como trabalhar esta imagem no Photoshop. Então, por que esse HDR ele é diferente dos arquivos em PNG e JPEG? Esses dois primeiros, JPEG e PNG, eles não salvam configurações da luz. Como assim, Heitor? Eles vão salvar apenas as características de cor do arquivo, enquanto o HDR, além das configurações de cor do arquivo, ele ainda consegue salvar a quantidade de luz. Então, tudo isso que a gente está trabalhando aqui de Dark, Bright e Gamma, a gente consegue trabalhar isso no Photoshop. E claro, apesar da gente ter esses motorzinhos aqui, essas configurações do Kirk, nada neste mundo substitui o Photoshop. Então, fiquem ligados, deem muita atenção a isso e se preparem porque o objetivo de vocês é se tornar um grande profissional na área, será necessário o conhecimento de Photoshop. Então não percam que muito em breve teremos aí o nosso curso de pós-produção. No momento vou salvar em PNG, aqui, só vou colocar aqui happy. Salvei a imagem lá na nossa pastinha. Eu vou pedir para vocês que salvem esta primeira imagem, que eu quero fazer uma comparação dela neste momento do que nós geramos lá no SketchUp. Eu vou pedir para vocês fazerem essa comparação e ainda com o que a gente vai configurar, porque daí então vocês vão ter completa convicção desta grande ferramenta que é o Kirk, dos potenciais infinitos que ela tem quando a gente tem domínio sobre o que está fazendo. Talvez você esteja um pouquinho impaciente, você que já tem um conhecimento do Kirk, porque já travou uma experiência, mas eu peço para que deem atenção para esses detalhes que eu estou colocando aqui, porque estes novos hábitos, eles a longo prazo vão diminuir o tempo de trabalho. E por último, e não menos importante, nós vamos falar sobre enquadramento. Vocês se recordam que eu repeti diversas vezes sobre a importância de fazer o enquadramento lá no SketchUp? É porque aqui os mais observadores já notaram que o Kirk mostra mais do que de fato aparece nessa imagenzinha aqui, ó. A gente vê ela bastante retangular, é bastante diferente, né? Você vê que a base e o topo são bem maiores e mais extensos do que as laterais. Notem que aqui a cena é quase que quadrada, mas se vocês observarem, existe um tracejado aqui no meio da cena. Isso aqui é o que demarca a área que vai mostrar, né? Que aqui é a área de dentro. Vou dar aqui o V.
Vejam que se a gente comparar a imagenzinha aqui, a gente consegue observar que, de fato, tudo que está dentro desse tracejado é o que o Kirk configura para aparecer aqui na imagem. Muita gente reclama sobre este ponto do Kirk, que é difícil, que às vezes você quer aumentar essa área aqui, você quer fazer um novo enquadramento. Se você clicar no objeto e rotacionar com o rolerzinho do mouse, você até consegue alguma coisa, mas a minha sugestão é: volte para o SketchUp, faça um novo enquadramento que mais tarde, nos próximos módulos, eu vou ensinar como a gente trazer objetos, cenas e até iluminação do SketchUp, mesmo que aqui esteja tudo configurado. Então, vou dar aqui um exemplo básico. Este daqui é a cena. Deixa eu voltar aqui. Esta é a cena que nós trouxemos do original. Mas se eu quiser uma cena nova, com essa técnica que será ensinada nos próximos módulos, a gente consegue trazer um enquadramento completamente novo, como por exemplo deste outro lado. É só um exemplo hipotético. Ah, Heitor, mas tem como dar uma nova configuração de modo que esse tracejado suma e só apareça neste enquadramento maior a cena que eu quero? Não. O Kirk funciona desse jeito e não tem outro modo. Algumas coisas interessantes que a gente precisa saber sobre resolução. A resolução, ela nunca será selecionada por estas opções aqui. Por quê? Porque se a gente selecionar qualquer uma delas, espera aí só um minutinho que eu vou até salvar aqui, vou dar um Ctrl C. Vou aqui dar o exemplo, vou selecionar, por favor, observem o tracejado aqui. Vou selecionar aqui esse 200 por 200. Deixa eu aplicar OK aqui, mas eu vou dar um X, cancelei a operação. Vejam que ele mudou por completo, desde o zoom, que ele aumenta a perspectiva que a gente colocou. Vejam que aqui, ó, ele ficou mais quadradinho. Nós mudamos esta cena. Então, de repente, para nós era importante que aparecesse a televisão aqui ligada ou qualquer outro item. Perdão. Pronto, nós já estragamos a cena que a gente configurou. Vou dar aqui um Ctrl V e colar o valor aqui novamente. Então, como é que, em qualquer caso, a gente sempre quer uma melhor qualidade da imagem. Isso tem a ver, lógico, com o enquadramento que nós trabalhamos e com a resolução. Então, no caso, se eu aumentar ou diminuir a resolução aqui, ele altera o enquadramento, como eu posso aumentar a resolução sem que aconteça isso? Muito simples, a gente vai pegar esse valor, vai colar aqui no bloco de notas, eu vou colocar aqui, pegar a calculadora, e nós vamos multiplicar por qualquer valor para que a gente possa ter um ganho na qualidade sem que altere o enquadramento. Então vamos lá, 1362, e eu sempre trabalho com 3, multiplicado por 3. 4086. Opa, só dar um espaço. Para que não altere nada, é só colocar um X simples, sem espaço. E aí o 591, eita, também multiplicado por 3. 1773. Aí é só colar aqui. Bem, naturalmente, nós aumentamos a resolução sem alterar o enquadramento. O que vai acontecer aqui? Ele vai trabalhar por muito mais tempo, mas é natural que se você somar esta técnica de aumento da resolução da imagem, que não altera o enquadramento, com uma boa configuração de motor, mais um tipo de arquivo salvo, PNG ou HDR, certamente você vai gerar uma imagem de render de extrema qualidade. É claro que essa qualidade também vai depender de um bom trabalho de pós-produção. Mas aqui a gente já deu um grande passo para essa finalização.
Eu não vou dar ok, porque não é a intenção a gente gerar uma qualidade muito grande de imagem para uma cena cujos materiais ainda não foram configurados. Nós temos aqui a TV, tem a TV, tem um espelho, a gente vai aprender a qualificar cada material desses. Claro, a partir do momento que a gente conhecer o painel de materiais, que esse tem uma aula especial para ele. Mas antes de ir para a próxima aula, conhecer sobre edição de materiais, eu tenho que pedir para você dar um like aqui no vídeo aqui embaixo, curtir a página da Roberta Vendramini, para ficar por dentro não só do próximo vídeo, mas também de todos os cursos aqui disponíveis. E claro, compartilhe com seus amigos. Então, bora para a próxima aula?